Olá, seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista. E dessa vez vamos falar sobre um tema que com certeza está na vida de todos, que é a gestão de condomínios. Mesmo você morando, trabalhando, é algo que está na sua vida, no seu dia a dia. E os responsáveis são os nossos síndicos e administradores. Então sejam todos muito bem-vindos. O tema que nós vamos discutir hoje é síndicos e síndicas e administradoras de condomínio, buscando soluções. O que a gente precisa? Solução. E, para começar, para fazer a abertura, para dar as boas-vindas a vocês, eu convido o administrador Kleber Lessa, que é o coordenador da Comissão Especial de Gestão de Condomínios do CRA-RJ. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Érica. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar com vocês, pelo menos visualmente, e quero dar as boas-vindas tanto a vocês que se dispuseram a bater esse papo agora, como a todos que estarão nos assistindo. A Comissão Especial de Administração de Condomínio do CRA-RJ agradece, tá, essa reunião para a gente conseguir, nesse bate-papo, trocar algumas soluções, porque dúvidas e problemas, isso já todo mundo já tem e é demais. Então, vamos só discutir soluções. E assim, eu dou como aberta essa reunião em que a gente possa trocar boas ideias. Com certeza. Então, para a gente começar a escutar essas ideias, saber o que está acontecendo no mundo da gestão condominial, eu convido a Iris Pedra, da Moretti Serviços, para falar um pouquinho sobre as soluções que ela tem encontrado nesse dia a dia que está tão complicado de isolamento social e pandemia. Tudo bem, Iris? É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Fico imensamente feliz em conhecer pessoas que estão tão empenhadas realmente no momento tão difícil que nós estamos passando, em estar trocando essas ideias, que vai ser muito construtivo para cada um de nós. Eu represento a Moretti Serviços, nós somos uma administradora de condomínios, já estamos há algum tempo no mercado e estamos também nessa luta. A pandemia pegou não só a mim, como a todo o país, né, de uma certa forma desprevenido. Eu garanto que ninguém estava prevendo que algo desse porte fosse acontecer. E a nossa maior dificuldade em relação a tudo isso foi o inesperado, porque o caminho que a gente já havia percorrido, nós já sabíamos, né? Já sabíamos como tratar, como lidar com isso. Então, o inesperado, na verdade, o novo, é o que nos traz esse grande desafio. E o nosso maior desafio nesse momento é atender a todas as demandas que estão surgindo, porque com as pessoas mais tempo em casa, mais solicitações vão surgindo, novos desafios vão acontecendo, novas regras e novas legislações vão nascendo. Então, assim, o nosso maior desafio e o nosso maior empenho em solução é em atender todas essas coisas em tempo hábil, de forma que a gente consiga trazer satisfação a todos que estão sendo atendidos e que também não demande algo que seja sobre-humano para nós, porque às vezes a gente acaba se sobrecarregando. E no dia a dia, nós estamos trabalhando com todas as ferramentas que estão sendo disponibilizadas, como o WhatsApp, telefone, o acesso remoto, tudo isso nós estamos trabalhando para dinamizar o nosso atendimento. E em relação às coisas que estão acontecendo, eu acredito que as soluções estão surgindo mediante as necessidades que estão acontecendo. Obrigada. E agora vamos escutar o que a Michele Mendes, da BR Fundos, tem trazido de soluções, né, nessa época que a gente está vivendo. Bem-vinda, Michele. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou muito feliz, né? É um momento realmente de mudança.
né? É um momento que a gente vem vivendo de uma pandemia que ninguém realmente esperava, né? Eu sou da BR Condos. Hoje somos a maior rede em administração de condomínios. Com o nosso sistema, a gente consegue integrar todo o sistema do condomínio, auxiliar os síndicos, né? Então, nesse momento, a gente tem buscado sempre a gestão, né? Para ser bem sincera, parece até que a nossa pandemia, ela veio num momento para aproximar as pessoas, né? Então, eu tenho conseguido fazer bastante live, né? O seu Reinaldo, o seu Kleber, o Janor já participaram. Então, eu tenho conseguido, de uma única vez, conversar com 8, 10, 12 síndicos, coisa que eu não conseguiria com a pandemia. Então, eu vejo esse momento como um momento de mudança, né? É um momento que ele vem para mudar realmente, não a nossa vida no condomínio, mas a vida de todos, né? Hoje a gente consegue integrar para o sistema e consegue falar com o síndico, consegue ajudar, o sistema é 100% online, a gente consegue dar uma prestação de contas 100% online aqui na BR Condos, e isso tem feito com que os condôminos também fiquem muito felizes, né? Eu sempre procuro ficar próxima dos condôminos também, afinal, são eles que muitas das vezes escolhem a gente, né? Às vezes a gente escolhe a eles, às vezes eles escolhem a gente. Então, nesse momento de pandemia, eu deixo isso, né, em todas as lives que eu falo, é um legado, né? Aconteceu, não era para acontecer, mas já que aconteceu, a gente tem que respirar fundo e seguir em frente, né? Então, isso que eu deixo para vocês. Estou muito feliz de estar aqui, tá? Obrigada pela oportunidade, e o que a gente puder fazer de tecnologia, de inovação, de ajudar, de se aproximar, a gente põe uma máscara, um álcool gel e vamos em frente. É verdade, Michele. Bom, uma coisa que eu achei interessante, que tanto a Michele quanto a Iris falaram, foi sobre a importância da tecnologia, principalmente no quesito comunicação. Porque todo mundo em casa, ou pessoas que não estão em casa, mas que administram, né, um apartamento, uma sala comercial, tanto faz. Então, quais foram as soluções de integração tecnológica que vocês acharam? Os nossos debatedores fiquem à vontade para falar sobre esse tema que ajuda a integrar síndicos, administradoras, condôminos, todo mundo. Eu, na verdade, recebi até muito mais orçamento de portaria remota, né, que é uma tecnologia para os condomínios. Então, isso me surpreendeu bastante, né? Conversei com bastante síndicos e eles me falaram da necessidade, muito porteiro no grupo de risco, né? Então, muito condomínio com um porteiro orgânico, né, que não é o terceirizado, ou seja, ele não tem uma pessoa para colocar imediatamente naquele lugar. Então, eles me pediram bastante orçamento, têm pedido, tá? A questão da tecnologia, eles têm solicitado a tecnologia também muito para sistema, ver o que acontece no condomínio, tá? Então, eles utilizam bastante o sistema da BR Condos, vem a prestação online, quanto o saldo aumentou, diminuiu, eles têm essa facilidade. O banco, muitas vezes, está fechado, mas tem o sistema ali na palma da mão, vendo quanto aquele condomínio aumentou, diminuiu o saldo. Então, a tecnologia hoje, ela é surpreendente, né? Ela está super avançada, é biometria, mas a gente não pode perder também esse tato que é a gestão, né? Administrar o condomínio, não só com a tecnologia, mas a gente, nem que seja pelo computador, tem que estar próximo do nosso síndico. Então, é isso que eu gostaria de contribuir mesmo. Bem, nós, enquanto administradores, nós temos um atendimento muito próximo. Por sermos uma administradora pequena, a nossa tratativa ela é tanto até personalizada. E cada um dos síndicos tem acesso direto tanto a mim quanto ao Moretti, que é o próprio dono, e isso não se modificou. Nós temos os canais de atendimento, onde as pessoas são atendidas, onde elas fazem as suas solicitações. Temos o nosso site de prestação de informações, onde são disponibilizados documentos de prestação de contas, e as pessoas, a cada dia mais, elas procuram um autoatendimento. E isso também facilitou na parte de que você não precisa entregar o documento em papel no próprio local.
porque algumas pessoas ainda sentem essa necessidade física de ver papéis, ver pastas, e agora as pessoas, eu acredito que é uma nova caminhada, é uma nova forma de se educar as pessoas também, para que eles possam aceitar essas novas tecnologias. Com relação a interação, nós estamos buscando, sim, melhorar algumas outras coisas, nós estamos buscando no mercado algo que possa promover um pouco mais de interatividade, mas o nosso atendimento ele continuou ainda personalizado. Com certeza, é sempre importante. Algum dos nossos debatedores gostaria de falar sobre o tema tecnologia? Elis, Reinaldo, Davi, Janor? Sim. O coordenador? E o Kleber? Desculpa, e o Kleber? Eu tenho uma pergunta para a Michele, tá? Justamente sobre isso. Você falou que a procura está sendo maior pela portaria virtual. Tá? Essa procura está sendo maior por síndico morador ou síndico profissional? Tá, essa procura ela tem sido maior pelo síndico profissional. Tá? O síndico profissional, ele tem uma gestão diferenciada, né? Eu venho percebendo isso. Então, ele tem uma gestão no qual ele, muitas vezes, ele tem mais de um condomínio, né? Muitas das vezes, 3, 4, Sim. 10, 20, 30. Então, ele pega aquela tecnologia que já tem dado certo em um condomínio e quer levar para o outro. Né? Já o síndico morador, muitas vezes ele vivencia só aquele mundo daquele condomínio. Tá? Então, para ele enxergar o valor da portaria remota, ele teria que vivenciar em outros condomínios. Ele tem que visitar, ele tem que trocar informações com outros síndicos. Então, eu percebo que o síndico profissional, nesse momento, ele já pega aquela tecnologia, ele já sabe que ele tem uma redução de 60% na folha de pagamento, ele já quer implantar isso em outro condomínio. E quando ele fala isso para os condôminos, para o conselho, ele consegue falar de uma forma diferenciada, porque ele vivencia aquilo. Então, os profissionais com certeza demandam mais a portaria remota do que os síndicos moradores. Com certeza, Kleber. Tá. Obrigado, Michele. Nada. Eu queria apontar, né, todo mundo, olá para todos, mas eu queria apontar também que a tecnologia ela é mais importante a gente poder aproveitar essa oportunidade da gente poder inserir isso no dia a dia, e vai muito mais além do que a administradora com seu software, com seu aplicativo, porque hoje em dia tem gente que mexe no celular, mas não mexe no computador. Então, você ter acesso a coisas ali no celular é muito interessante. E tem uma infinidade de coisas que já existiam, mas a gente menos moderno vai mexer quando? Agora que está precisando, né? Que o trem está apertando e a gente precisa de oportunidades. Então, mexer no Trello, por exemplo, com uma lista de tarefas, fazer formulário no Gmail para a gente poder verificar qual que é a opinião das pessoas diante daquilo que elas têm para poder sugerir, sem criar aquela linha de frente do WhatsApp. O WhatsApp para condomínio é uma ferramenta que não é do senhor. Então, eu acho que a gente pode usar outros tipos de ferramentas onde permite que as pessoas se manifestem, que elas coloquem aquela opinião delas e que exista uma interação de alto garbo, elegância e principalmente que sirva também de aproveitamento do condomínio. Porque se a gente só ficar no mundo das ideias, só no mundo do debate, eventualmente o condomínio ele não vai andar para frente. A gente tem que pegar a ideia, a gente tem que formalizar aquela ideia e a gente tem que operacionalizar a ideia. Então, acho que a tecnologia vem para isso também, para ajudar a gente a operacionalizar todas as coisas que a gente tenta implementar para a gente ter um condomínio com eficácia. E eficácia para nós administradores é o quê? Efetividade, com efetividade, que é eficácia e eficiência. A gente usar as ferramentas disponíveis para poder atingir um melhor objetivo. É isso. Bom, agora eu queria ouvir a opinião do Janor Assunção. Janor, você gostaria de falar sobre o tema? Olá, Érica. Boa tarde a todos. Com certeza, eu fico feliz de saber que as administradoras, a síndica, utiliza a tecnologia, né, para poder prestar um bom serviço para os condôminos. Não quer dizer que a gente está num período difícil que você não possa criar meios e formas de prestar conta para os moradores. É uma informação muito importante. Às vezes, lidamos com orçamentos de mais de R$700 mil, de mais de R$1 milhão,
e muitas das vezes também até maiores do que cidades do interior. Então é importante essa informação. Parabéns para vocês, administradoras e síndica também, porque é uma informação que tem que estar bem clara para o morador. Ele paga um condomínio muitas das vezes alto e ele quer uma prestação de serviço bem transparente, com aquela informação rica na internet, uma cópia do documento que foi pago, com a informação do balancete bem aberto, bem detalhado. Então, essa informação é muito importante. Espero que vocês continuem fazendo esse trabalho, que isso é muito importante. O morador se sente mais seguro e você se antecipa a qualquer problema que venha a ocorrer no futuro, porque o balancete e a prestação de conta está na internet e o morador pode visualizar a qualquer momento. Além de outra coisa, isso não traz nenhum desconforto para o morador e muito menos para o síndico, que tem que ir lá cobrar no papel. Então, é um desconforto. Quando você visualiza na internet, isso já é um grande benefício, porque evita o desgaste entre o morador e o síndico e demonstra muita transparência e trabalho de qualidade. Parabéns e espero que vocês continuem assim e esperamos que mais síndicos façam dessa maneira. Tá bom? Obrigado aí. Com certeza, Janô. Mais alguém gostaria de falar sobre esse tema ou passaremos para o próximo? Reinaldo, por favor. Muito obrigado. Olha só, eu quero crer que a gente tinha pensado um pouquinho diferente, quer dizer, não tem nada a ver com o CRA, mas as conversas vão e vêm, né? Quer dizer, nós temos uma análise, na minha visão, a ser feita, que é sobre realmente como é que é a relação entre as administradoras e os síndicos. Então, o que acontece? Tem administradoras, graças a Deus, não é o caso dessas nossas duas colegas que estão presentes, mas que vão, quer dizer, algumas foram uma vez no condomínio, no dia de assinar o contrato, e outras nem isso, porque vai ser o contrato assinado no escritório da administradora. Então, havia uma certa cisão, quer dizer, uma separação muito grande. Isso é provocado por quê? Na minha visão, havia uma tradição, há muitos anos já, da origem da administradora imobiliária. A administradora imobiliária, a maioria dela, da administradora de condomínios, é uma consequência. Então, eram empresas ligadas ao ramo imobiliário, de corretores, etc., que não havia ninguém. Nós, administradores, estávamos por fora, totalmente, desse mercado. E aí, o que acontece? As administradoras, elas começaram a executar os trabalhos de apoio, tá? que até teria muito mais a ver com a parte da contabilidade, né? Com talvez o CRC, porque era muito mais de débito e crédito. Leva papel e traz relatório, manda dinheiro, quer dizer, era uma operação em que não havia muita participação realmente da administração do condomínio. O nome de muitas dessas administradoras, elas não são nem vinculadas ao CRA. Não é o caso das nossas, as duas são associadas ao CRA, mas tem muitas que não são, quer dizer, falta aí uma essência. E aí o que acontece? É preciso entender que a administração de um condomínio, ela é uma coisa que cuida primeiramente do bem-estar, conforto e o principal, o patrimônio, para não deixar desvalorizar o patrimônio de gente que trabalhou a vida toda para comprar um apartamento, que ele, quando não é bem cuidado, o imóvel bem cuidado, se desvaloriza em pouco tempo e perde-se o dinheiro. Mas tem muitos que são investidores. Ok. O investidor, por princípio, quer retorno imediato ou a longo prazo, continuamente. Então, também é preciso pensar que, às vezes, não é a visão do proprietário morador, tá? Por outro lado, é muito importante sentir que o condomínio ele tem três figuras básicas para mim, além do síndico, né? Tem a figura dos condôminos proprietários e dos moradores. Os moradores
e eu não vou querer legislar, até porque não sou advogado e não entendo disso, mas além das administradoras imobiliárias, quem surgiu com muita força, logo depois, até para legislar e criar uma jurisdição, foram os advogados. E aí começou-se a misturar advogado, condomínio, síndico, enfim. Começou a haver uma série de coisas, um monte de leis que surgiram e que realmente qualquer coisa que se pensa em condomínio é quem é o advogado, qual é a lei, vamos entrar na justiça. Quer dizer, não é essa a visão do administrador. O administrador, antigo administrador da empresa, do administrador de uma maneira geral, ele é um pouco diferente. Ele vê o lado humano, ele lida com gente. E nós temos muita gente que são os condôminos proprietários e os moradores que muitos não são proprietários. Mas é curioso, eles não são proprietários, mas eles é que pagam a despesa mensal do condomínio para manter o condomínio. A cota condominial paga quem mora. Se é proprietário, ele tem direito a voto. Se não é proprietário, não tem, só tem direito a pagar. Quer dizer, então são coisas que a gente tem, e tem uma figura que em muitos condomínios ela não é muito considerada, que é os conselheiros, e que são de suma importância, só que tem que ser muito mais participativos e tem que ser muito mais ajudados por todo mundo. Então, a administradora, é preciso entender, ela não é uma impressora de relatórios, ela não é uma empresa para fazer pagamentos. Ela tem que dar muito mais apoio ao senhor síndico. É isso que eu penso. E essa história mostra que hoje, por exemplo, houve uma mudança, que foi o síndico morador e o síndico proprietário, que realmente hoje não é só o síndico morador, até porque muitos síndicos moradores são muito bons, mas muitos não conhecem do ramo, né? Então, isso trouxe muitos problemas, antigamente então nem se fala, né? Então, hoje há leis, há legislações, mas acima de tudo tem que haver administração nos condomínios. Então, o que é que eu espero deste encontro? É o que é que nós podemos fazer para haver uma maior participação, uma maior interação entre as administradoras de condomínios e os síndicos ou as síndicas nos condomínios. Porque o objetivo é não criar obstáculos, é criar soluções. E é muito importante a influência. Eu, por exemplo, não posso reclamar que das administradoras que eu trabalho, outras eu já saí, mas eu falo, ligo, vou lá, converso, etc. Mas isso não é todo mundo que pode fazer isso. Então, o que eu gostaria era de saber, uma das coisas que já foi falado é a necessidade das informações estarem disponíveis, e hoje em dia todas elas estão, até inclusive o Moret também já está implantando, e a Michelle já implantaram a disponibilidade online de todos os pagamentos, despesas, relatórios, notas fiscais, etc. Então, o que é que eu pretendo saber? Fora esse aspecto burocrático, o que é que as administradoras podem fazer para ajudar os condomínios? Dos síndicos. O que é que os síndicos precisam que as administradoras façam para atender melhor eles? Obrigado. Quem pode responder a nossa pergunta do Reinaldo? Como fazer essa ligação entre administradoras e síndicos? Eu acredito que a comunicação, primeiro, para se entender qual é a real necessidade do síndico. Nós estamos em uma situação em que, como ele elucidou, né, nós temos alguns síndicos que são moradores e temos a situação dos síndicos profissionais. Nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas estão cada vez mais profissionais naquilo que elas realizam. E a função de síndico, ela não pode se abster disso também, porque existe uma série de questões legais e burocráticas que é necessário não apenas a boa vontade, é necessário também um conhecimento mais aprofundado. Então, eu, particularmente, sempre procuro mediar qual é a necessidade do síndico, juntamente com aquilo que nós temos para ofertar de informação, porque eu acredito que a informação é a grande ferramenta que vai ser utilizada não só para ele nesse momento como síndico, como posteriormente para entender um pouco mais como participar de uma vida comum, que é o caso do condomínio.
Então, ele vai levar esse conhecimento para todas as outras áreas. Então, nós trabalhamos justamente nas necessidades. Nós procuramos entender a cada um dos síndicos, atendê-los pessoalmente, conversar com eles após que eles assumem a sua gestão, conversamos, verificamos o conhecimento que eles têm, sanamos todas as dúvidas em relação à questão de funcionários, a questão de funcionamento do dia a dia do condomínio, porque às vezes tem síndico que realmente cai de paraquedas, então eles precisam desse suporte, desse auxílio. E o nosso canal está sempre aberto para esse contato. E o senhor Reinaldo até sabe, conhece o nosso escritório, nós estamos sempre abertos a conhecer pessoalmente, porque nós entendemos que ainda há uma necessidade de sermos pessoais em algumas questões. Eu entendo que nós estamos em um tempo de modernização e há cada dia mais a implantação de novas ferramentas e tecnologias que tiram um pouco o foco do indivíduo em si só. Eles personalizam mais ferramentas para trabalho. E isso é benéfico, isso é muito benéfico, isso ajuda muito, diminui custos, mas existem ainda as necessidades que são pessoais, e essas nós entendemos que só são atendidas pessoalmente, caso a caso. Então, nós analisamos cada caso e atendemos de acordo com a necessidade de cada um deles. Espero ter contribuído. Obrigada, Iris. A Elis Rocha, ela tem alguns apontamentos para fazer para a gente também, Elis? Sim, muito tempo de estrada a gente põe a pensar em algumas coisas, né? Porque quando a gente fala, porque eu sou administradora de empresas também e estou atuando na sindicatura profissional. Ok, eu preciso muito da administradora como uma parceira minha. Ela é prestadora de serviços do condomínio, mas ela tem que ser maior parceira minha, porque quem está na linha de frente, quem está no dia a dia sou eu. Ela tem que facilitar a minha vida. E facilitando a minha vida, ela vai entregar um resultado melhor para o condomínio. Mas é importante que cada um também entenda qual é o seu papel dentro desse montante, né? Dentro desse mundo de stakeholders interessados na gestão condominial. Porque tem o condômino, que é o proprietário, tem os demais moradores, tem inquilinos, e aí tem a imobiliária, gestor imobiliário, prestadores de serviços, funcionários. É um mundo de gente, mas cada um também tem o seu papel. E quem que é o líder dessa demanda toda? É a Assembleia Geral que se reúne. E a Assembleia Geral é a reunião de condôminos. Só. É o único chefe que o condomínio tem. Um condômino sozinho, ele não manda nem na administradora e nem manda no síndico. Ele não é chefe da administradora e ele não é chefe do síndico. O síndico, por sua vez, como representante legal daquela massa condominial, ele se faz a pessoa que vai responder por toda a coletividade perante a administradora e por isso da parceria. Ah, mas aí quer dizer que aí a administradora vai ficar passando a mão na cabeça do síndico, que é enrolão, que não quer fazer o serviço dele? Não, muito pelo contrário. É igual uma equipe de trabalho normal, como a gente está acostumado no mercado. E a interação maior, que a gente tem que ter um coração muito aberto, é isso. A gente fala muito de prestação de contas, de transparência e tudo, mas a gente fala tomando conta disso como se os síndicos não fizessem essa prestação de contas e como se o condomínio ele não funcionasse de uma forma transparente. E aí a gente confunde com uma coisa. Às vezes a gente quer que o condomínio funcione de uma determinada forma. E querer não é poder, como já diz o Sérgio Cortella. Quando a gente se coloca ali na linha de frente, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, tanto nós, os síndicos profissionais, os síndicos orgânicos também, porque essa coisa que síndico orgânico está trabalhando diferente de profissional, ó, isso não existe mais, porque tem curso de toda a natureza, e tem cursos maravilhosos, e tem eventos de síndico maravilhosos, então o acesso à informação está para todos. Muito diferente de quando eu comecei. Me formalizei em 2013, então para você conseguir um tipo de informação, uma literatura, nossa, a gente ligava para vários colegas e não conseguia. Hoje não, hoje a gente tem até que tomar cuidado com a qualidade de informações que a gente pode acessar. Então está todo mundo trabalhando em nível de qualidade, mais ou menos a mesma coisa. O que vai diferenciar o orgânico do profissional é porque talvez a gente tenha mais capacidade de economia de massa, porque a gente cuida de uma comunidade maior, a gente tem mais ou menos uma experiência que vai nos levar até a oportunidade de poder mapear cada cenário, porque às vezes o orgânico está só naquele cenário ali, para ele vai ter menos visão, no sentido de não conseguir enxergar outros cenários e vislumbrar. Quando a gente está com um pepino para resolver, a gente já está com plano A, B, C, D e E para poder, se não der certo um, é o outro, se não der certo o outro, é um.
Então, eu acho que é bom a gente também separar um pouco disso e ter uma visão melhor sobre o síndico. O síndico é um cara legal, o síndico é um cara que está preocupado em fazer um serviço bacana. A gente fica nessa bateção, porque tem que ter prestação de contas. A gente tenta, mas se a comunidade não ajudar o síndico, e olha, muito respeitosamente, com todo o carinho do mundo que eu tenho com o Reinaldo, eu não concordo que as pessoas têm que se esforçar para poder ajudar os conselheiros. Tem que ajudar também, mas a pessoa mais importante no elo de todas essas ligações, o maestro que tem que fazer funcionar é o síndico. Conselheiro não manda em síndico também. Conselho consultivo, ele vai assessorar, vai ajudar nas demandas, vai fazer aí faz um curso de comunicação não violenta para poder conversar com as pessoas, para poder minimizar, levar a informação correta. E o conselho fiscal vai fazer o quê? Vai fiscalizar o síndico com olhos de águia. Conselho fiscal não tem nem que ser brother de síndico, não. Tem que ficar ali mais ou menos separadinho, cancela do Orkut, entendeu? Para poder manter aquela distância protocolar durante o mandato para que tenha liberdade de fiscalizar. Ele tem que ter liberdade e autonomia de fiscalização. Vai emitir os seus pareceres e vai colocar a sua posição, tanto dos prestadores de serviço, de como funcionou a gestão e tudo mais, para a Assembleia Geral poder votar. Então, a partir do momento que cada um souber como funciona o seu papel, ok para todo mundo. Cada um cuidando do seu, igual na vida. Agora, no que tange a administradora também, eu acho sim que a administradora ela vai muito mais além do que essa documentação. A administradora é quem vai cuidar dos teus funcionários, se eles são orgânicos, vai fazer o processo, o plano de cargos e salários, vai fazer o recrutamento, vai escolher a pessoa certa, vai fazer a monitoração. Seu síndico, cadê o PPRA, o PCMSO que não está aqui no meu mapa? Atualiza. Não tem orçamentos? Deixa comigo, que eu vou aqui correr com o meu banco e passo aí para você poder fazer o seu processo. Então, é facilitar a operacionalização da gestão. Mas e quando é terceirizado? Terceirizadora, vem cá, cadê a documentação? Por que não recolheu o INSS? Está aqui escrito no contrato. Ou vamos fazer uma retenção direto da fonte? Como é que é isso? Negociação de contratos. Esse contrato aqui está caríssimo, essa cláusula aqui não dá certo, o seu seguro ele não está adequado com o seu, porque em condomínio também a gente está muito acostumado com Ctrl+V e Ctrl+C. E embora o condomínio ele tenha uma estrutura matricial para todos, condomínio é um organismo muito vivo. É muito personalizável, é muito customizável. Não tem como você pegar o jeito de um condomínio funcionar e colocar no outro. Mas esse aqui tem 100 unidades, esse aqui tem 100 unidades. Não vai funcionar igual. Porque ele tem quase que uma alma própria. E é a gente que está aqui prestando serviço que a gente vai pegar essa técnica, a forma como o mercado funciona, e vai fazer essa tradução, tanto para os prestadores de serviço, quanto para a massa condominial, independente de quem seja, o condômino, o inquilino, a imobiliário, gestor imobiliário, conselheiros fiscais e consultivos. E mais, é preciso que cada um também ame o seu pedacinho de responsabilidade do condomínio para dar certo para todo mundo. Quer fazer um serviço bem feito? O síndico está ruim, não está dando certo? Legal. Se qualifica, seja homem, se prepare. Quando chegar à Assembleia Geral, se candidate e faça um serviço muito melhor, do seu jeito, da sua forma, com a sua autonomia administrativa. E podendo também falar com muita tranquilidade que você permitiu a autonomia administrativa do anterior. Só que, infelizmente, os resultados não foram alcançados, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Elis, pela sua contribuição. E a Michele também gostaria de falar um instantinho. Michele. Olá, bom. Então, sobre a administradora, o que acontece? A gente tem que ser o braço direito do síndico, né? Isso é fato. Né? Sendo de uma nova era, seja antigamente, a administradora, além dela se aproximar do síndico, ela tem que dar as ferramentas para o síndico também ter a proximidade com os condôminos. Tá? Então, hoje a gente consegue entregar para o síndico um WhatsApp para ele falar com a gente, o nosso telefone, né? Eu visito os condomínios, eu faço eventos, infelizmente na pandemia a gente teve que desmarcar um almoço que a BR Condos iria patrocinar dentro do condomínio, Dia das Crianças, não sei como que vai acontecer, mas a gente coloca pula-pula, a gente coloca da bexiga para as crianças brincarem, né? É estar dentro do condomínio e saber como ele funciona, né? Eu sempre digo, a administradora, ela precisa, além de dar ferramentas, ela precisa valorizar a gestão do síndico, né? Quando a administradora, ela entrega tudo na data, ela está sempre preocupada
e entregar um bom resultado, uma prestação de contas online, entregar ferramentas de recado, enquete, assembleia virtual, tudo que a gente já trabalha, uma portaria, né, uma portaria virtual, um controle de acesso, seguros, tudo isso, um sistema de cobrança que funcione, tudo isso vai agregando valor e vai aproximando a administradora do síndico, né? Ele tem acesso direto conosco e a gente tem que dar as ferramentas e, além disso, estar presente nos condomínios, né? Como o seu Kleber, como o seu Reinaldo falou, desculpa, não é só ir no primeiro dia e assinar o contrato. Muitas vezes o contrato nem é assinado dentro do condomínio, né? E nunca foi visitado aquele condomínio. Então, a gente tem que estar perto, tem que fazer eventos, né? Tem que valorizar a nossa gestão mesmo, né? Então, o que eu posso dizer, até a Elisa, ela falou de uma forma bem legal, que cada condomínio tem a sua característica. Então, cabe a nós, administradores, nos adaptarmos a essa característica do condomínio. Não adianta a gente querer fazer em um condomínio com 5 unidades na Zona Sul, a gente fazer a mesma gestão para um condomínio de 420 unidades na Zona Norte. Cada um tem a sua característica, seja de assembleia, seja a característica dos condôminos, reclamações diversas. A gente tem que se adaptar, porque a gente está trabalhando para o condomínio. Tá? Essa é a minha contribuição. Exatamente. Vamos andar em paralelo, mas juntos para achar a solução, né? O Reinaldo, ele queria falar alguma coisa antes da Michele falar? Há uma coisa interessante que é o seguinte. No Rio de Janeiro, existe muito o conselho consultivo, mais até do que o conselho fiscal, ou pelo menos dividido. Talvez sejam culturas diferentes. Por exemplo, Brasília é relativamente nova. O Rio de Janeiro tem síndicos que, antes de Brasília serem feitas, já eram síndicos dos prédios. Então, infelizmente, conselheiro no Rio, tem muito conselheiro que é eleito numa Assembleia Geral, agora está mudando, felizmente, mas até há poucos anos atrás, dona Fulaninha, a senhora está aposentada, não tem nada que fazer, entra para o conselho, é só assinar as pastas. Quer dizer, não havia uma preocupação nem com fiscalização, tá? Nem tampouco com autoconhecimento, era mais a participação, precisava. Quantos e quantos condomínios ainda até hoje chega a hora da Assembleia e não conseguem eleger, ninguém quer assumir. Então, logicamente que em Brasília essa característica não deve existir tão forte. Então, nós precisamos sim de ter os conselheiros, melhor dizendo, os condôminos todos, os moradores, conhecedores do que é um condomínio, para que eles efetivamente sejam atuantes e eles saibam o que estão fazendo e qual é a responsabilidade de cada um. Esse é um problema que eu sinto. Nós falamos aqui do administrador imobiliário, do advogado. O advogado, sem dúvida, é uma figura importantíssima também. E, infelizmente, há assembleias gerais em que saem quebras, brigas, até mortes já surgiram. Então, realmente, há certas profissões, porque é multidisciplinar a nossa profissão de síndico, então a gente precisa ter advogado, precisa ter administrador, precisa de ter contador, precisa ter um monte de engenheiros, um monte de gente para colaborar. Agora, há características diferentes, a cultura de um condomínio não é igual ao do vizinho do lado, é totalmente diferente. Não adianta ter ilusões de fazer um modelinho, um plano e aplica para todo mundo, não vai dar certo. Agora, o que eu pretendo saber é como é que nós podemos estreitar mais a solução de problemas dos síndicos. E, logicamente, as administradoras também têm problemas em que precisam muito que os síndicos colaborem. E talvez alguns não estejam colaborando de acordo. Então, o que eu gostaria de escutar é a opinião também, além do que já foi dito, e outras, das administradoras, do que pode ser feito para melhorar esse convívio, enfim, toda essa participação em conjunto. Obrigado. Nada. A Elis pediu a palavra. Elis?
Sim. Aqui em Brasília, a gente tem sim essa cultura do conselho, né? E a gente ainda tem, principalmente os prédios mais antigos, Brasília é da década de 60, então os primeiros prédios assim residenciais, eles são quase todos de origem funcional, ou seja, pertenciam a algum órgão do governo, e essas estruturas desses condomínios são diferentes dos condomínios novos, porque obedeciam quase que uma estrutura governamental. Então você vê ali que a convenção ela é muito parecida com a questão de licitação, é muito parecida com a administração pública, com a 812, que rege os funcionários públicos, né, os servidores públicos, então a gente tem isso. Tanto que atualmente eu tenho um condomínio que ele não tem conselho fiscal, ele só tem conselho consultivo, mas que ele acaba que acumula as funções também do conselho fiscal. É porque lá atrás, na Lei 4591, falava sobre o conselho consultivo e dava essas tarefas, além de permitir o seguinte: a convenção vai determinar qual que é a tarefa dessa turma aqui, ok? Ok. Mais tarde, a legislação ela vem trazer o que para a gente? Poderá haver, no âmbito do condomínio, um conselho fiscal que tem como função, tá. Só que, assim, aquele conselho, ele nunca foi levado, assim, com a... Eu acho que talvez não se tenha a noção da responsabilidade que esses conselhos têm e fica a responsabilidade muito isolada do síndico, né? Então, eu acho que sim, toda a comunidade, toda a massa condominial, como eu falei anteriormente, toda a massa mesmo, condômino, imobiliária que não quer fazer os seus servicinhos, imobiliária, gestor imobiliário, administradora, o engenheiro, o advogado, o contabilista, o síndico, o morador, o inquilino, a sogra que quer descer lá e quer... Então, assim, todo mundo tem que conhecer de condomínio para poder facilitar a vida. Agora, aqui no Distrito Federal, a gente não tem muito essa cultura da administradora. A nossa administradora ela é um pouco confusa com o serviço de contabilidade. Então, o que você tem? Você não tem, de fato, documentos contábeis, até porque condomínio não é obrigado a produzir documentos contábeis. Você tem um livro de prestação de contas, né, que sai ali no final do mês, que, na verdade, é uma... Não que seja enfeite, eu não estou menosprezando, não, porque um livro bem feito é outro top, não é isso, não. Mas, de repente, é só um enfeite dos documentos já produzidos pelo síndico, então não tem inovação. Como eu falei antes, o papel da administradora é um papel muito surreal. Tem que estar fiscalizando, tem que estar acompanhando o mapa, tem que estar verificando se está tudo ok. Uma vez por mês, não sei, uma vez a cada bimestre, fazer um pente fino no condomínio, ver se está tudo funcionando. Não é só de pagar imposto, não é só de produzir documentos, mas está funcionando geral. A atualização cadastral está funcionando, esse camarada que está indo para a Assembleia, ele é de fato condômino, ele está legal para votar, ou eu estou produzindo uma Assembleia que está passível de nulidade porque eu não estou fazendo o meu papel? Isso é papel da administradora, é papel do síndico, na verdade, mas quando você tem a administradora, ela assume essas tarefas para poder fortalecer o trabalho do síndico, e aí o síndico ele vai ter tempo de fazer o corpo a corpo, de falar com as pessoas, de trazer as pessoas com aquele sentimento de casa, de lar, que as pessoas ficam até com medo da profissionalização de condomínio por causa disso, né? Ah, mas é minha casa. Isso aqui vai virar um comércio? Não, gente. Mas é uma PJ e não é mais o quintal da nossa casa. Então tem a hora de fazer aquele ambiente como familiar, com uma relação interpessoal muito bacana, quase de família, quase de vizinho de antigamente, né? Eu também tenho as comunidades as quais frequento desde criança, né? Então, assim, a gente tem costume, tanto da pessoa chegar na sua casa sem avisar, pegar as coisas, sair, você nem viu que ela saiu. Então, é possível ter isso no condomínio. Mas é possível separar também, porque não dá mais hoje para condomínio funcionar como uma extensão da nossa área de serviço. O condomínio tem que funcionar como uma empresa. Ressalvado, é claro, as suas peculiaridades. Isso vai depender de quem? Do administrador. É por isso também que é muito importante que o síndico seja um administrador. E administrador é aquele camarada bacharel lá em administração, registrado no CRA da sua região, kits em dia, para a gente poder dar o exemplo também. Certo? É verdade. Que bom, Elis. O Davi e o Kleber pediram para pontuar. Vamos lá, boa tarde a todos. Por um prazer por estar nesse debate muito esclarecedor, com várias informações interessantes. Eu só gostaria de saber do papel da administradora, como já foi brilhantemente pontuado aí pelas debatedoras, né, que boa parte dos síndicos aqui no Rio de Janeiro, dos síndicos dos prédios, não são síndicos profissionais, né? São síndicos moradores. E alguns deles não têm a característica de procurar, de inovar. Caiu ali, foi o escolhido da vez, coisas desse tipo, né?
E agora, principalmente na pandemia, ficou evidente que aquela ida administradora ou administradora ir ao condomínio, né, isso deixou de existir, a tecnologia imperou. Né? E boa parte desses síndicos não tem o mínimo conhecimento dessa tecnologia, né, desses procedimentos utilizando tecnologia. Quais são as soluções que administradoras podem dar, né, para que oriente melhor os síndicos apresentando essas tecnologias aí? Essa aí é a questão que eu gostaria de levantar. Kleber, gostaria de falar ou vai passar a resposta? A pergunta do Davi, tá, é muito importante, e depois eu só gostaria de fazer um comentário sobre a fala do Reinaldo e da Elis. Pode fazer agora, depois a gente passa para a resposta do Davi. Tá, é o seguinte, essa questão de conselho consultivo lá da 4.591 de 64 e do conselho fiscal do nosso Código Civil, tá, são dois conselhos com atividades bem distintas. E essa confusão toda, tá, consta na convenção conselho consultivo, em outra consta conselho fiscal. Mas eu tive conversando com um advogado amigo nosso justamente sobre essa confusão. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Vale a atribuição que consta na convenção. Não importa o título que for, se é consultivo ou fiscal, mas sim as atribuições determinadas na convenção. Então, pode muito bem, a gente sabe que o conselho consultivo é um conselho para auxiliar o síndico, mas pode, na atribuição desse conselho consultivo, constar a verificação das prestações de contas. E o que vale é o que está determinado na convenção. Então, eu achei bastante interessante esse contexto dessa dúvida, porque foi justamente na semana passada que eu debati esse assunto e agora a gente está utilizando ele aqui. Então, essa é a minha colaboração referente a isso. Bom, vamos voltar então à pergunta do Davi, né, que estava falando sobre a questão de quando o síndico orgânico não tem acesso à tecnologia, que tipo de soluções podem ser encontradas nesse sentido? Iris, Michele. Olá, o que realmente ele falou faz todo sentido, né? O síndico ele precisa de ferramentas para trabalhar, né? Isso é fato, né? Quanto menos ele tem, a gestão dele, o tempo que ele poderia gastar, né? Investir, na verdade, com um condomínio, ele investe em ficar fazendo planilhas de Excel, né? Em ficar com aquela parte toda burocrática que a administradora tem que fazer, né? Eu já ouvi de alguns síndicos a seguinte frase: eu trabalho para a minha administradora, o que não deveria ser. Então, hoje eu vou falar um pouco da BR Condos. O que a gente coloca na mão do síndico é a ferramenta. Hoje ele tem tanto a prestação de contas online, ele consegue ver tudo debitado todos os dias, ele consegue ter, além da prestação de contas, ele faz enquete, ele consegue ter toda a prestação de contas também em PDF para enviar para os condôminos, ele consegue colocar todos os documentos do condomínio no sistema da BR Condos, ou seja, desde a convenção, regulamento, ele consegue colocar as atas. Então, quando o condômino precisa de algo, ele já tem no aplicativo, né? Muitas vezes ele vai até a administração procurando essas informações, ou ele diz que não consegue achar o síndico para ter essas informações. Então, a gente já dá no aplicativo, tanto do condômino quanto do síndico, todas essas informações. Então, além disso, ele consegue ver o sistema dele de manutenção, se está em dia, se ele cortou a grama, se está na hora de ver a bomba da piscina, ele consegue ver a coifa da churrasqueira,
churrasqueira, então ele tem sistema de manutenção, tem assembleia virtual, né? Ele consegue ter um controle de acesso, registrar as encomendas do condomínio, né? O que chegou pelo correio, e o nosso aplicativo manda mensagem que algo chegou pelo correio, né, para o condômino. Então, essa ferramenta facilita demais a vida, principalmente na parte que eu falei de planilhas, né, de ficar fazendo uma planilha uma planilha para as encomendas, para fazer uma planilha do que vai ser gasto, uma planilha para isso, para aquilo. Então, a gente tem tudo num sistema integrado. Então, essas são as ferramentas que hoje a gente trabalha na BR Condos, né? E a gente tem essa tecnologia, a gente quer expandir, a gente quer mostrar para os síndicos que ele pode, sim, ter todo o condomínio na palma da mão dele. E para onde ele for, ele vai ter toda a gestão, desde quem entra, quem sai no condomínio, na palma da mão. Mas a questão que o Davi pontuou, né, é quando ele não tem o conhecimento técnico para fazer isso. Existe alguma solução? Existe um curso? Não sei. Qual é a solução que vocês encontram quando acontece esse tipo de coisa? Sim. Quando a gente entra num condomínio, a gente tem a cartilha para o síndico, né? Eu já peguei isso do síndico ser um síndico morador com 3 meses à frente do condomínio e não saber o que fazer. Então, eu sento com o síndico, explico para ele que caso não tenha na convenção, ele pode trocar a administradora sim, que é de competência do síndico, né? Conversa com o conselho e a gente entra no condomínio. A gente tem uma cartilha para o síndico, onde a gente explica o passo a passo, desde a primeira gestão, onde a gente tem leis, onde a gente informa como administrar, e a gente faz um curso, tá? Desde a primeira entrada dele, até retirar boleto, até ter todo o sistema da BR Condos. E a parte de síndico, a gente tem a cartilha para o síndico e senta com ele, conversa, indica também cursos de síndicos profissionais, tudo que aparece a gente vai mandando de material para o síndico para poder aumentar a instrução dele, né? E a gente está sempre de lado a lado com eles, tá? Obrigada, Michele. Iris, você gostaria de contar alguma coisa? Como a Michele falou, quando o síndico ele realmente não tem acesso a essas ferramentas, ou até quando ele não tem conhecimento de como fazer o uso, a solução realmente é o passo a passo. A gente tem que disponibilizar esse passo a passo de uma forma em que ele consiga compreender, até porque cada um tem um tempo de entendimento, e realmente existe muito essa dificuldade. Existe o caso de ainda a gente ter que personalizar alguns tipos de serviços, ou personalizar de acordo com o que é solicitado pelo aquele síndico, de acordo com o que ele realmente necessita, com o que ele já está mais acostumado, para aí, então, a gente ir introduzindo novas ferramentas e informando para ele. Até porque hoje a tecnologia, ela é muito, é uma forma assim, ela é absorvida de todos os lados, né? Então, você olha para o lado, as coisas estão se atualizando. Você olha para um outro lado, você acaba absorvendo informações até de forma visual. Então, a gente vai trabalhando isso aos poucos. E é realmente como a Michele falou, é passo a passo sendo disponibilizado. Então, a paciência é a chave de tudo, né? Com certeza. Bom, a gente já está com quase 1 hora da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu queria pedir para cada um de vocês falar um pouquinho, dar aquela dica, né? Dar aquele sentido, né? Para suas falas, para tudo que vocês fizeram. 2 minutinhos para cada um. Iris, já que você está aí, por favor. Bem, então, primeiro eu gostaria de agradecer, foi realmente um prazer estar com vocês, somou muito ao meu conhecimento, um prazer conhecer gente nova, pessoas novas, e eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui fazendo essa troca, essa interação. Eu deixo que, nesse momento em que nós estamos passando por uma nova fase, em um momento que tudo é tão incerto, tudo é tão novo, que nós possamos ter a paciência de andar cautelosamente, sem deixar para trás todos os nossos conceitos de qualidade, sem deixar para trás tudo aquilo pelo qual a gente sempre trabalhou, que é para manter em funcionamento de forma coordenada todas as coisas. Então, assim,
Eu gostaria de dizer que vamos continuar trabalhando com a maior paciência e de forma excelente. Obrigada. Obrigada a você, Iris. Michele? Eu quero agradecer também a oportunidade, obrigada a todos, conhecer vocês é fantástico, tá? Quero também deixar aqui para vocês aquilo que eu falei no início, né? A pandemia, ela veio para reinventar, né? Hoje a gente tem que trabalhar de um jeito novo, a gente tem que trabalhar de casa, com a criança em cima, né? Isso tudo vai passar, mas a gente tem que aplicar isso não só na nossa vida, como nos nossos condomínios. A gente agora tem um novo caminho a seguir, né? De uma forma diferente, entender que a tecnologia, ela veio para só ajudar ao nosso condomínio, né? A tecnologia aliada. Então, assim, eu realmente quero agradecer a todos e dizer que eu estou muito feliz por isso e vamos caminhar juntos. Obrigada. Obrigada, Michele. Elis? Mas é porque, gente, vida de síndico é assim mesmo. E além tem as outras coisinhas, né? Porque sabe, né? A gente que é autônomo tá ali, aí tem a perícia ali, aí tem o condomínio ali, aí tem o marido acolá, aí tem um monte de gente, um monte de demanda. O tempo não para. E é importante para a gente também, a gente não se fazer parar no tempo. Somos capazes de fazer qualquer coisa. Cada um de nós tem uma característica que faz da gente único e extraordinário. E não precisa da gente ficar se comparando. Somos todos diferentes, não somos iguais. E somos legítimos do jeito que somos. Então, não fiquem parados. Aproveita a pandemia, estuda mesmo, pega o celular, fuça o celular. Quem tem paciência, lê o manual é muito legal. Eu sou daquele tempo que meu pai ensinou, né? Você, antes de abrir aquele negócio, você lê o manual todinho e depois vai mexer, que facilita um pouco. Perde um tempo? Perde. Mas em administração a gente fala, é melhor eu passar horas afiando um machado para cortar aquela árvore de uma vez só, que é o planejamento, é a prévia. E para tudo a gente vai fazer essa prévia. Então, gente, vamos que vamos, não esmoreçam, e quando esmorecer, pede ajuda para o coleguinha, que sempre tem uma alma boa, mais interessada em nos auxiliar, além daqueles que ficam eventualmente nos criticando. Foco, disciplina e muito suor aí que vai dar certo. Obrigada, Elis. Davi? Foi muito legal por participar aqui dessa nossa enquete, dessa apresentação, foi fantástico por as experiências contadas, né? E o que eu sempre falo, o que nós temos que fazer é aprimorar cada hora mais, porque o futuro, né, veio muito, tá agora, veio muito abreviado. Tudo que você tinha planejado para daqui a algum tempo não vai poder ser, tem que ser agora. Então, eu acho muito fantástico essa discussão para que haja uma melhor interação entre todos os atores, né, para auxiliar o síndico, seja ele qual for, o síndico profissional ou o síndico morador. Tá? Obrigada, Davi. Reinaldo? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a essas meninas, né, e que realmente vieram, e os meninos, né? Quando eu escolhi e convidei para participar, eu sabia que eu iria crescer muito também. E é muito importante escutar a posição de cada um dentro das culturas que nós vivenciamos no dia a dia. Tem um fator que agora até foi dado um toque leve, mas que eu queria chamar muita atenção: Covid-19. Não é depois que passar que nós vamos. O Covid já chegou, já praticou N mudanças, tá? E uma delas é essa, que nós estamos fazendo os meetings já virtuais, né? E eu não sei se vai voltar a ser presencial nos próximos meses, ou talvez misto, híbrido, se o quiserem chamar. A grande verdade também aconteceu que a participação dos condôminos nos condomínios era muito pequena. 100 pessoas, iam 7 ou 8, às vezes nem isso. Curioso, todas as virtuais que foram feitas, que já participei, etc., todas elas têm uma presença acima de 60%, algumas chegando a perto dos 100%. Por outro lado, isso é muito bom, porque é participação. Por outro lado, é zelando pelo patrimônio deles. E, por outro lado, são muito mais, daqui a pouco, sugestões, perguntas, reclamações, se o síndico e a administradora não trabalharem cada vez mais em conjunto.
Então, é isso que eu desejo, era esse o objetivo. Logicamente, fala-se muito, porque a gestão do condomínio... Gente, vamos mudar isso? Tem que ser a administração do condomínio. Gestão é a parte operacionalizando o condomínio. O administrador é o planejamento, enfim, é tudo aquilo que nós sabemos da organização, a direção, a tomada de decisão. Então, o administrador hoje é uma peça fundamental. E nós fizemos questão, na nossa live hoje, termos a presença de empresas registradas no CRA e de pessoas, síndicas ou quem fosse, que fosse registrado no CRA. Como todos são, eu mando um beijo para todo mundo. Muito obrigado, parabéns aí, Érica. Obrigada, Reinaldo. Bom, e para finalizar, o nosso coordenador, Kleber Lessa. Kleber, a sua palavra para a gente fechar esse bate-papo tão gostoso. Muito obrigado, Érica. Eu acho que todos já falaram tudo que eu poderia falar. Então, fica difícil encontrar palavras para mostrar o meu entusiasmo com o resultado desse bate-papo entre amigos e profissionais. Quero agradecer demais a presença de vocês. Tá? Como vocês falaram, o trabalho, tá, não para. Ao mesmo tempo que vocês estão aqui, vocês estão em outro lugar também, vamos dizer, estão presentes em todos os lugares em que haja a necessidade. Então, meus parabéns por vocês trabalharem do jeito que vocês trabalham, com o carinho e o profissionalismo que vocês têm. E só posso agradecer e esperar um novo encontro, que, se não for virtual, vai ser melhor ainda. Então, parabéns a todos vocês, parabéns ao CRA por ter proporcionado essa reunião, a Érica por estar participando, não mediando, mas participando também com as perguntas que ela fez. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Kleber. Bom, e você que nos acompanhou até aqui, tenho certeza de que foi muito produtivo esse bate-papo e já teremos outras coisas para falar, porque esse tema, administração condominial, gestão condominial, é muito importante. Bom, fique bem, fique legal, fique em casa e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.